Oi, gente. Então, o livro vencedor que vocês escolheram para eu comentar essa semana foi O que Vemos, o que Nos Olha, do Didi Uberman. Fiquei bem feliz, eu gosto muito desse livro. Claro que eu não vou aqui dar todos os spoilers e não vou fazer a leitura, né? Se ele pudesse dizer tudo que ele disse nessas 256 páginas em 5 minutos, ele não teria escrito 256 páginas, seria uma super simplificação, assim, e até uma ousadia. E até, acho que um desserviço, né, assassinar o livro dessa maneira. Mas eu quero trazer aqui para vocês, na verdade, a vontade de ler esse livro, porque tem muita gente que tem um pouco de resistência com o Didi Uberman, pensando, nossa, mas é muito difícil, mas eu não vou entender nada do que ele fala, e é muito denso. E de fato, assim, né, é um tanto denso, e ele traz algumas referências, assim, que às vezes é importante a gente correr atrás, né. Mas o que eu sinto que me toca, né, nesse livro especificamente, mas em toda a obra do Didi Uberman, é que a gente tem uma pergunta muito parecida. Ele se debruça tentando responder de maneiras muito diferentes onde se dá o ser da imagem, né, do que a imagem é feita e onde ela acontece. E eu acho que nisso a gente também concorda que a imagem, ela não é um objeto específico, ela não se dá numa coisa e ela também não está, como as pessoas costumam falar no senso comum, nos olhos de quem vê. Mas a imagem é uma espécie de fenômeno, né? Uma espécie de combustão entre aquilo que vemos e aquilo que nos olha, aquilo que volta pra gente. Então é nesse espaço entre, nesse interstício entre a coisa olhada e aquele que a vê, que a imagem se dá, ou não, né? Ela não acontece o tempo todo, senão a gente seria, acho que, bombardeado com fenômenos o tempo todo acontecendo, a gente não ia dar conta de viver. Então, essa imagem, enquanto algo que nos acontece ou não, né, separa o ver enquanto acontecimento do ver puramente fisiológico, né? A gente pode olhar coisas, né, ao nosso redor o tempo todo e não ver nada, né? Porque a gente só vê quando existe esse abismo, né? Isso que ele diz, que ele chama de a inelutável cisão do ver, né? Esse tan, né, que acontece. Eu vou ler um trechinho aqui, bem no comecinho, na página 29, o que abre o primeiro capítulo. E essa frase é linda, eu queria dividir com vocês alguns trechinhos, tá bom? Então ele fala: o que vemos só vale, só vive em nossos olhos pelo que nos olha. Inelutável, porém, é a cisão que separa dentro de nós o que vemos daquilo que nos olha. E aí ele traz uma outra imagem sobre o olhar, como algo que passa através dos olhos como uma mão passaria pela grade, né? Isso que penetra, né? Que entra e que de uma certa maneira nos toca como essa mão que atravessa essa grade. Ele vai falar um pouco mais para frente sobre essa questão tátil da visão. Uma outra imagem que ele traz, que eu acho que lembra um pouco, acho que todo mundo deve ter essa referência do Pequeno Príncipe, que leu quando era criança, pré-adolescente, sei lá quando, da imagem da cobra com o elefante dentro, que as pessoas adultas não eram capazes de enxergar a cobra dentro do elefante e que enxergavam um chapéu, ou a parte em que ele pede pro aviador desenhar um carneiro e ele desenha, na verdade, uma caixa, e ele diz, esse é perfeito, né? Ele consegue ver o carneiro dentro da caixa. Então, fiquem com essa imagem na cabeça, porque isso também é uma chave que vai ajudar nessa leitura, né, daquilo que está dentro das coisas, naquilo que a gente enxerga através das coisas. Um outro trechinho onde ele fala isso, na página 30, logo a seguir, ele diz: quando vemos o que está diante de nós, porque uma coisa sempre nos olha, impondo um em
um dentro, uma espécie de ventre materno originário. Então essa imagem do ventre materno, de se enxergar algo que ainda não está fora, mas que está dentro, e que a gente acredita que está ali, né? Mas que a gente não está vendo, é o que ele está tentando dizer nessa parte que a gente que coloca as coisas ali, né? Então, ver só se pensa e só experimenta, e só se experimenta numa experiência do tocar. Então, ele diz que a gente precisa se habituar a pensar o ver, o visível, como algo que é talhado no tangível. Como se o ato de ver acabasse sempre pela experimentação tátil de um obstáculo erguido diante de nós. Obstáculo talvez perfurado, feito de vazios. Se pode passar os cinco dedos através, é uma grade, se não, uma porta. Eu achei interessante esse conceito também, porque a gente aqui pode pensar na imagem como algo opaco, como a porta, ou transparente e permeável, como a grade. Quando a gente encontra uma imagem transparente, que a gente consegue ver através, a gente entra nessa imagem e vai para um outro lugar, supostamente, né? Como seria, por exemplo, um quadro em perspectiva, né? É uma imagem que nos convida a uma travessia de algo que supostamente está no final dela, né? Quando a gente se depara com uma imagem opaca, uma imagem, por exemplo, da arte moderna, como, por exemplo, uma figura abstrata, ela funciona como uma parede, né? Algo que nos devolve para o estar ali no aqui e agora. Mas de um jeito ou de outro, a gente é convidado a estar em, né? Ou aqui no presente, ou lá num outro lugar, né? Que a imagem nos convida a passear. E isso só acontece se a gente seguir o caminho que a imagem nos propõe. E aí ele vai falando também sobre a dificuldade da imagem de apresentar o vazio, de apresentar o simplesmente nada, né? Porque se a gente, quando olha para uma coisa, a gente sempre enxerga outra, né? A gente sempre é convidado para estar ou aqui, agora, ou lá, além, mas nunca na imagem propriamente dita. Como que uma imagem pode ser vista pelo que ela é, pela coisa em si? É possível isso, a gente não enxergar outra coisa, a imagem não ser um signo de algo que está além dela, seja aqui ou lá, né? Mas será que a gente consegue enxergar o vazio, por exemplo? Será que a gente consegue enxergar um quadro na parede como apenas um quadro na parede, um quadrado branco como apenas um quadrado branco? Será que isso é possível? E aí ele vai falar desse vazio na arte abstrata, né? Ele vai falar sobre os objetos específicos, na verdade, conceitual, né? Os objetos específicos do Donald Judd. Depois eu vou colocar essas imagens que eu vou citando, né, junto com o vídeo, para vocês terem as referências, que são cubos, né? Cubos de tamanhos diversos, mas de aço inoxidável, enfim, e que se pretendem ser a coisa em si, nada além daquilo que você está vendo. What you see is what you get, assim, né? Mas mesmo um cubo nos convida a pensar nessa imagem a partir do que nos olha. Então, quando eu olho para um cubo solto no espaço, eu consigo enxergar só o cubo. Sim, isso é uma possibilidade. Mas eu consigo enxergar também o vazio dentro do cubo. Eu consigo pensar que algo pode estar dentro do cubo. Uma coisa meio gato de Schrödinger, né? O gato pode ou não estar dentro da caixa, né? E posso enxergar esse cubo como um corpo morto, um corpo vivo. E isso tem a ver com o fato de que esse what you see is what you get não é algo estável,
Porque para que isso fosse estável, a gente teria que pensar que o what, né, que é a coisa, é sempre o what, que o see, que é o ver, é sempre o aqui, agora, e esse agora é um instante fixo e não móvel, né? E o you, que é a pessoa que olha, é sempre a mesma. Então isso é uma outra coisa que ele faz a gente pensar sobre a imagem como não só um fenômeno, um acontecimento, mas como algo mutável, algo que se reconfigura a cada novo encontro. Então cada vez que você se depara de novo diante, muitas vezes, de um mesmo objeto, você pode ser levado a ver outras coisas, né? Outras coisas podem te olhar. Porque o sujeito é instável. O sujeito que olha, que é o outro lado da coisa, também é tão instável quanto a coisa em si. E aí, eu queria compartilhar também alguns outros trechinhos com vocês, que ele fala, por exemplo, do vazio como prova da ressurreição, né? Que quando encontram... quando Jesus ressuscita, a prova da ressurreição é uma tumba vazia, né? Então, eu acho isso também interessante. Deixa eu ver o que mais que eu sublinhei aqui para vocês. Então, mais uma vez, eu queria reforçar que esses pontos que eu sublinhei são só os pontos que eu sublinhei. E são só os pontos que eu sublinhei quando eu li, né? Eu já li esse livro 2 vezes. A primeira vez foi um xerox no mestrado, em espanhol. Aí depois eu consegui a versão de verdade, em português. E cada vez que eu leio, eu sublinho coisas diferentes. E hoje eu fui ressublinhar os trechos para vocês, e eu sublinhei coisas que eu não tinha sublinhado nem da primeira nem da segunda vez que eu li o livro. Então, isso prova, mais uma vez, que o ver é instável, né? Que a cada leitura, eu vou perceber coisas e pensar coisas que eu não tinha pensado antes. E é por isso que o ver não se esgota, né? Aqui mais um trechinho que eu queria dividir com vocês. Dar a ver é sempre inquietar o ver, em seu ato, em seu sujeito. Ver é sempre uma operação de sujeito, portanto, uma operação fendida, inquieta, agitada, aberta. Todo olho traz consigo sua névoa. Então, eu lembro de uma vez que alguém me disse que fazer carinho era incomodar, né? A pessoa tá lá, quieta, deitada, e de repente vem alguém e vem fazer um cafuné na sua cabeça, ou passar a mão no seu ombro, né? Isso é supostamente um incômodo, né? Tipo, uma perturbação tátil, né? Uma perturbação na sua pele. Por mais que a gente entenda isso como algo agradável, né? Ser tocado por alguém é um sinal de afeto, de ser amado por alguém. É um incômodo, né? Eles fisicamente se constituem um incômodo. Então, ver também, né? Dar a ver, quando um artista provoca, quando ele quer que o seu trabalho seja visto, ele está exibindo o seu trabalho numa exposição, ele está mostrando o seu trabalho, o que ele quer efetivamente da gente? Ele quer incomodar. Ele quer causar alguma fenda, alguma fissura, algum incômodo na sua pele. Ele quer que você saia de lá transtornado, né? Se esse transtorno não acontece, se você não é tocado, literalmente, pela imagem, então você não viu, né? Você pode até ter olhado, mas você não viu, porque você não sentiu nada, né? E quando o Donald Judd tenta fazer esse objeto específico, né? Esse cubo que só pode ser um cubo e que ele não pode ser nada mais do que esse cubo, ele está sonhando com a ideia de um olho puro, né? De um olho sem sujeito, né? De algo que não se altera, né? Um olho em estado selvagem, que ele coloca aqui. E esse olho em estado selvagem, esse olho puro, esse olho sem sujeito, ele não existe, porque o ver não acontece senão através desse sujeito,
né? E aqui mais uma frase: é o momento em que o que vemos justamente começa a ser atingido pelo que nos olha, né? Esse acontecimento. O Barthes fala também na Câmara Clara, que depois, se vocês quiserem, pode ser um outro livro que eu gosto muito de comentar, e já falei dele muito em sala de aula, principalmente nas turmas de fotografia, que o instante em que a gente vê uma fotografia, para ver melhor uma fotografia, ele diz, mais vale erguer os olhos, né? Sair dela, né? Então, ao invés de eu olhar para baixo, né, para ver a imagem que está diante de mim, eu preciso parar de olhar para ela e olhar para dentro de mim, buscar ela em algum lugar da minha memória, algum lugar dos meus afetos, onde ela dói em mim. Então, eu ergo os olhos para buscar lá nos meus arquivos afetivos, lá nas minhas vivências, nas minhas memórias de infância, talvez, nas minhas experiências primárias, onde aquela imagem dói em mim. E é nesse momento de erguer os olhos que o Didi Uberman também fala, citando Benjamin, ele fala o seguinte: sentir a aura de uma coisa é conferir-lhe o poder de levantar os olhos. Então é isso. Quando a gente ergue os olhos para ver, quando a gente desconecta do objeto para olhar para dentro, é que a gente vê algo. E esse algo é instável, é aquilo que nos olha de dentro, né? Aquilo que a gente devolve para o objeto, tanto quanto a gente tira dele. Enfim, espero que vocês tenham gostado. É só um breve comentário, eu não estou falando especificamente do que o Didi Uberman quis dizer com esse livro, mas convido a todos e todas a ler esse livro lindo, maravilhoso, amo de paixão, sempre vai morar na minha estante, bem pertinho de mim. E tchau, até semana que vem.